E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente, na parte de fisiologia do exercício, a gente vai continuar a última parte da fisiologia cardiorrespiratória. Então, nessa parte, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o controle da respiração durante o exercício. Também vou falar um pouquinho de hemoglobina e o transporte desse oxigênio no sangue. E ao final eu vou deixar uma leitura, né, recomendada aí para vocês para complementar essa aula, tá bom? Vamos começar então. Bom, pessoal, inicialmente a gente tem que entender que a hemoglobina ela tem um papel importante no transporte do oxigênio no sangue. Então, ela funciona como um carreador, ela seria um caminhão que vai levar a carga para o seu destino. Então, a combinação dessa hemoglobina com o oxigênio, nós dizemos que isso é um momento de carga. Ou seja, a hemoglobina, como caminhãozinho lá, ela carregou de oxigênio e vai transportar esse oxigênio. Quando esse oxigênio chegar ao destino dele, digamos que seja o músculo esquelético, né, durante o exercício aumenta a demanda de necessidade de oxigênio dele, então você vai descarregar, ou seja, essas moléculas de oxigênio vão se desprender da hemoglobina e vão para os tecidos. Nesse momento a gente chama ela de dissociação de oxigênio da hemoglobina, um momento de descarga. E aí vejam que a hemoglobina carregada de oxigênio se chama oxihemoglobina. E a hemoglobina, quando ela perde esses oxigênios e descarrega ele nos tecidos, por exemplo, nós chamamos ela de desoxihemoglobina. Isso é uma ação reversível, tá? Então, por exemplo, a hemoglobina está vazia lá. Colocou oxigênio nela, ela transportou, ela vira oxihemoglobina. A oxihemoglobina está carregada. Despejou o oxigênio nos tecidos-alvo, ela vira desoxihemoglobina. E assim se faz esse transporte do oxigênio no sangue. Alguns fatores vão determinar a direção dessa reação, né? Quando ela vai ficar oxihemoglobina, né? Ou seja, com oxigênio, e quando ela vai ficar desoxihemoglobina, ou seja, vai descarregar esse oxigênio. Então, por exemplo, a pressão de oxigênio no sangue, né? E a força da ligação, né? A afinidade que a hemoglobina vai ter com o O2 é um desses fatores. Então, a pressão de oxigênio alta, quando ela está muito alta, ela leva a curva para a direita. Vocês vão entender isso quando eu mostrar o gráfico de curva da oxihemoglobina. Então, se a curva está para a direita, é um momento de carga, em que ela se recarrega e enche de oxigênio. Quando a pressão de oxigênio começa a baixar muito, leva a curva para a esquerda e aí nós temos um momento de descarga, né? Ou seja, desprender o oxigênio da hemoglobina. Então, curva para a direita, ela está carregada, curva para a esquerda, ela perde a afinidade, o oxigênio perde a afinidade pela hemoglobina, tá? Essa curva de dissociação que eu vou apresentar para vocês, ela tem um padrão sigmoidal, é em forma de S, tá? E o percentual de oxihemoglobina vai aumentar rapidamente até que a nossa pressão de oxigênio, né, arterial esteja ali em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, esse valor 40 milímetros de mercúrio, ela é um marco ali balizador, né, até onde vai aumentando rapidamente essa carga de oxigênio ali na oxihemoglobina e valores quando vão descendo, né, menos de 40, você vai perdendo a afinidade, você não, né, o oxigênio vai perdendo a afinidade pela hemoglobina e aí ela vai sendo despejada nos tecidos, ok? Então, observem aqui alguns fatores importantes para vocês entenderem esse gráfico. Aqui, ó, deste lado, nós temos nessa coluna da vertical aqui, né, no eixo Y, a porcentagem de saturação de oxihemoglobina, ou seja, quanto mais saturada ela está, mais oxigênio está presa a ela. Vocês vão ver que, em via de regra, né, isso varia um pouco em números, tá? Mas por arredondamento em números absolutos, uma molécula, uma hemoglobina, uma molécula, ela consegue carregar até 4 moléculas de oxigênio. Se ela está ali totalmente ocupada com essas 4 moléculas, nós dizemos que ela está 100% saturada, tá? Quando ela carrega menos que isso, você não está com ela completamente saturada. E aqui nós temos a PO2, veja aquele marco, né, importante que eu falei ali dos 40, né, milímetros de mercúrio, onde vai aumentando, né, a carga de hemoglobina.
E lembrem-se que começou o exercício, o que que acontece? Você perde afinidade, o oxigênio perde afinidade pela hemoglobina para ser disparado nos tecidos. Então, se isso daqui baixa, você vai ver que aumenta a descarga de oxigênio nos tecidos e aí a hemoglobina deixa de ser oxihemoglobina e vira desoxihemoglobina. Aqui a gente está vendo, né, sangue nas artérias sistêmicas, sangue nas veias sistêmicas e o oxigênio fornecido aos tecidos. Então veja que nessa situação hipotética aqui de 40, ó, essa é a quantidade de oxigênio que é descarregada nos tecidos. Esse valor aqui é um valor básico de repouso, tá? Então no repouso nossa nossa PO2, ou seja, a pressão de oxigênio, ela está em torno de 40 milímetros de mercúrio. No repouso, a gente não tem uma demanda tão grande de oxigênio pelos tecidos. Então, ela vai descarregar essa quantidade aqui que está preenchida, né, nesse azul claro aqui para vocês. Ó, em torno de 25% ali é descarregado nos tecidos, tá bom? Agora veja o que acontece. Começou a fazer exercício. À medida que você vai fazendo exercício, se é um exercício intenso e que cobra muito oxigênio, um exercício aeróbico intenso, digamos assim, o que que acontece com a pressão de oxigênio no sangue ali? Ela diminui. Então, quando essa pressão de oxigênio diminui, então veja esse valor aqui, por exemplo. Estou fazendo exercício, então a minha pressão de oxigênio caiu lá para em torno de 18 milímetros de mercúrio. Quando ela cai para esses valores, olha o que que acontece com a descarga de oxigênio nos tecidos. Olha como que aumenta a quantidade de oxigênio que vai ser liberada nos tecidos. Então isso daí mostra, né, como que a relação de afinidade do oxigênio pela hemoglobina, ela tem direta relação com a pressão de oxigênio. Se a pressão de oxigênio está mais alta, ela está com muita afinidade na hemoglobina, ou seja, meu corpo não está precisando de muito oxigênio. Então, ela está carregada ali, bastante carregada o tempo inteiro. À medida que o meu corpo começa a precisar de oxigênio com o exercício, esse oxigênio ele começa a perder afinidade pela hemoglobina. Por quê? Porque a pressão de oxigênio cai. A pressão de oxigênio caiu, o oxigênio é liberado no sistema. Isso daí é um indicador de que o meu corpo está precisando de mais oxigênio. E aí você tem mais descarga de oxigênio nos tecidos, ok? E existem alguns fatores aí que influenciam isso, além dessa pressão de oxigênio, né, necessariamente. Nós também temos o efeito Bohr, né? Ela recebeu esse nome pelo o descobridor, né, a pessoa que propôs essa teoria aí. E o efeito do pH. Então, se a gente observar, né, também existe uma relação íntima aí do pH com a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Se vocês observarem aqui, ó, esse valor aqui, ó, 7,4, tá representado por essa linha aqui do meio. Esse valor aqui é o que nós diríamos que é o valor de repouso, digamos assim, tá bom? O nosso pH de repouso. À medida que nós fazemos exercício, o que que acontece com o nosso pH? Ele tende a ficar um pouquinho menos alcalino, né? Ele tende a perder um pouquinho da alcalinidade, ele se direciona para um meio um pouquinho mais ácido. Ele não está ácido ainda, né? Ele, por exemplo, aqui, ó, ele está 7,2. Então, um exercício intenso, né, ele baixaria um pouquinho o pH, não chega a ficar ácido, porque ele não está abaixo de 7, mas ele perde um pouquinho de alcalinidade. E essa perda aqui é o suficiente para que na mesma pressão, então vejam que aqui eu não estou mudando a pressão de oxigênio, só mudei o pH, tá? Mas na mesma pressão de oxigênio, deixa eu tentar fazer uma reta aqui, ó. Se eu estiver com pH nesse nível, isso daqui, ó, de oxigênio vai ser liberado para os tecidos. Porém, no mesmo pH, se caiu o meu pH um pouquinho, olha o que que acontece, ó. Agora é isso tudo aqui, ó, de oxigênio que vai ser despejado ali nos tecidos. Ou seja, né, aumenta
a demanda de oxigênio, o oxigênio perde a afinidade para a hemoglobina e é despejado nos tecidos. Então, é esse desvio que nós dizemos para direita, né? Desviou para a direita, você perdeu a afinidade ali, o oxigênio perde a afinidade pela hemoglobina, porque os tecidos começam a precisar de mais oxigênio. Então, o pH tem essa questão, tá? Além disso, né, que durante o exercício intenso, a gente sabe que esse acúmulo de íons hidrogênios começa a circular ali pelo sangue, né, e isso daí é responsável por essa queda no pH. Então, esses hidrogênios começam a se ligar à hemoglobina também, reduzindo a afinidade dela pelo oxigênio. E aí você tem essa curva de dissociação da hemoglobina, da oxihemoglobina, né, se deslocando para a direita, ou seja, para despejar mais oxigênio nos tecidos. Além disso, nós temos o efeito da temperatura. Então, a temperatura também ela tem uma influência importante aí na afinidade de oxigênio pela hemoglobina, né? Então, nas mesmas situações normais aqui, ó, essa linha central representando a temperatura que nós temos de base, em torno de 36,5, 37 graus. E aí, o que acontece? Ó, na mesma pressão de oxigênio, tá? Para essa temperatura de 37 graus, ó, se eu for analisar, olha o que vai ser despejado aqui, ó, de oxigênio lá no sistema. Então, isso tudo aqui. Agora, nessa mesma PO2, se eu aumentei a temperatura, e aí vamos lembrar, o que aumenta a temperatura? Por exemplo, o exercício físico. Se o exercício físico está aumentando a temperatura, olha o que acontece com a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Diminui. Por quê? Porque você vai ter mais liberação de oxigênio. Então, isso tudo aqui, ó, de oxigênio vai estar sendo despejado lá nos tecidos, né, para suprir as demandas. Então, a gente também tem esse desvio para a direita, né, ou seja, diminuindo a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E aqui eu ainda não estou falando de exercício, veja que o PO2 se manteve. Aqui simplesmente aumentei a temperatura e no slide anterior simplesmente reduzi o pH. Se eu somar isso à redução da PO2, você vai ver que esses valores aqui tendem a aumentar ainda mais, tá? Então, durante o exercício, a temperatura do tecido muscular ele vai aumentar, né? Devido a esse esforço aí, a liberação em forma de energia, né, em forma de calor, e isso vai fornecer mais oxigênio para os tecidos ativos, tranquilo? Agora, sobre o controle respiratório, então, uma vez que a gente já entendeu como é que funciona esse transporte do oxigênio ali no sangue para os tecidos, a gente tem que entender como que funciona essa nossa troca gasosa, como que ela se dá, principalmente durante o exercício. Então, o controle da ventilação, né, da inspiração e expiração, essa troca gasosa pulmonar, ela é necessária primeiro para manter essa homeostase durante o repouso. E segundo, para igualar essas necessidades de oxigênio do tecido e a remoção do CO2 durante o exercício. Então lembre-se que o CO2, né, ele é responsável para a gente tentar eliminar aquela questão do ácido carbônico, que vai acidificando o meio, então eu tenho que expulsar mais CO2, né? Mandar mais CO2 para fora do corpo para tentar, de certa forma, manter a alcalinidade, né? Do meu tecido, ele não deixa que ele fique ácido. Então, por isso que eu aumento minha ventilação com esse intuito de eliminar cada vez mais esse CO2, né, e o ácido carbônico, né, associado aí, para tentar deixar o ambiente interno menos ácido, tá? Parte desse controle vai ser involuntário, né? Então a gente tem uma regulação involuntária da respiração, da ventilação pulmonar, desculpa. E isso daí se deve às áreas do corpo e do sistema nervoso central que, de certa forma, monitoram alguns elementos, né? Nesse caso, é uma hipótese quimiostática, né? Na verdade, é uma hipótese humoral, que envolve reações químicas, né? O controle químico aí. Então, ele fica monitorando, né, pela quantidade de CO2 e O2 no sangue e principalmente a pressão de O2 e de CO2, né? Também de íons hidrogênios no sangue e no líquido cérebro espinhal. Então, ele fica fazendo esse monitoramento para regular, de certa forma,
essa nossa necessidade de ventilação e troca gasosa pulmonar. Esse controle respiratório, né, o centro de controle respiratório, ele ali no cérebro, né, no centro de controle, ele fica na medula ventrolateral do bulbo e na ponte do bulbo, né? Então são esses dois sítios aí que vão produzir o padrão rítmico da sua ventilação, da sua respiração. Então são eles que meio que controlam ele pela identificação de PO2, PCO2 e hidrogênio ali que está passando no sangue por eles que vão identificar isso para fazer esses ajustes de controle da respiração. E aí a gente tem algumas formas de controle, né? A gente tem as informações dos centros superiores cerebrais, né, que são os fatores neurais. A gente tem os quimioceptores ou quimiorreceptores que tem ali no bulbo, né, da ponte do bulbo, que são os fatores humorais, então está ligado a questões químicas, né, envolvidas, e a gente tem informações periféricas, então são dos proprioceptores, né, e alguns receptores periféricos que nós temos aí no corpo. Então são esses três fatores principais aqui que vão fazer conjuntamente o controle da nossa ventilação pulmonar. Aqui nessa figura eu mostro, né, alguns fatores aqui influenciando, né? Então a gente tem aqui o córtex motor, né, mandando aqui informações para as regiões subcorticais aqui, a ponte do bulbo e tal, né? Aqui se encontra o centro respiratório, né, superior ali, que seria o bulbo, e aqui os fatores que vão afetar esse controle respiratório. Então, nessas regiões aqui, ó, subcorticais, né, a gente tem a ponte do bulbo, né, a gente tem o bulbo em si, né, o centro respiratório, e aqui, ó, por exemplo, nas carótidas, né, a gente tem os quimiorreceptores periféricos. Então, isso daqui é a resposta humoral. Então, a gente tem alguns quimiorreceptores aqui localizados nas carótidas que vão analisar nessa pressão de O2, de CO2 passando ali. A gente tem receptores pulmonares também, que são responsáveis por isso. A gente tem os próprios receptores articulares e musculares. Então, aqui eu estou falando de corpúsculos de Pacini e Ruffini, se eu estiver falando de articulares, e de órgão tendinoso de Golgi e fuso muscular. Por exemplo, se eu estiver falando da parte muscular ali, né, músculo tendíneo, né, o OTG está no tendão e o fuso muscular entre as fibras musculares ali, né? E aqui, ó, influências externas, né, a temperatura do seu corpo, o estado químico do seu sangue, né? Então, todos esses fatores aqui associados é que vão fazer o nosso controle respiratório, né? Vão somar-se essas informações aí para controlar se a minha ventilação vai estar maior ou menor, se eu vou estar mais ou menos ofegante aí durante o exercício. Nos fatores neurais, a gente tem os corpos celulares, né, localizados, como eu já falei, lá na porção medial do bulbo, né, que controla o ciclo respiratório normal, então em repouso, né, ele é controlado dessa forma, principalmente por ativação dos músculos do diafragma, os intercostais externos, né, para a expansão da caixa torácica, como a gente já viu na aula passada, né, e isso vai determinar que os pulmões possam insuflar, né, expandir aí, recebendo gases, né, e no caso aí principalmente oxigênio. A gente também tem alguns sinais, né, inibitórios e excitatórios, né, provenientes de todas essas partes do corpo que eu falei ali, que vão influenciar esse ritmo normal aí dos neurônios que estão ali no bulbo. Então, a insuflação dos pulmões, por exemplo, quando o pulmão se enche de ar, ele se alonga, se estira, né, fica como se fosse um elástico sendo alongado, né, estirado. Isso daí vai estimular alguns receptores de estiramento. E aí, por meio de fibras aferentes, vai inibir a inspiração e excitar, né, ou estimular a expiração. Então, eu alonguei demais o pulmão, excitei aí estimulei, né, esses receptores de estiramento, ele vai fazer com que o pulmão queira voltar ao comprimento original, se contraindo e forçando a expiração. Tá? O centro respiratório também, né? A gente não pode
colocar que apenas ele, né, controla, né, ele isoladamente aí, né, ele fazer o controle desse ajuste ventilatório, porque a gente tem outros fatores aí, como eu falei para vocês, os humorais, né, e periféricos aí que vão ajudar nesse processo. Então, por exemplo, a duração e a intensidade do ciclo inspiratório responde ao centro nervoso no hipotálamo. Porém, esses ajustes ventilatórios, em virtude de alterações mecânicas e químicas que estão acontecendo ali nos músculos ativos, como eu falei para vocês, dos receptores musculares e articulares. E os sinais nervosos ascendentes, né, vão proporcionar esse controle periférico, né, o que nós chamamos de feedback, né, ou retroalimentação do cerebelo para os centros respiratórios. Então é dessa forma que o centro respiratório vai tentar fazer o controle da respiração. Por outro lado, nós temos esses fatores humorais, né? Então ele está ligado principalmente aos quimiorreceptores, né? Que eles são receptores especializados que vão corresponder às mudanças de ambiente interno, né? Principalmente esses ambientes químicos. E eles podem ser classificados como centrais, então aqueles localizados ali no bulbo, na ponte, né? Respondem às mudanças do líquido cérebro-espinhal. Eles são principalmente sensíveis às mudanças na pressão do CO2. Então isso daqui é importante, tá? Não é a pressão do O2 a mais importante para o nosso estímulo à respiração. A nossa vontade de querer respirar não é necessariamente pela falta de oxigênio, mas sim pelo excesso de gás carbônico. Então guardem essa informação. Quando eu estou lá, vamos supor, você deu uma inspiração profunda e prendeu o ar, e segura o ar. E aí você consegue segurar esse ar durante algum tempo até que te dá uma vontade descontrolada de respirar. O que te dá essa vontade descontrolada de respirar não é que está faltando oxigênio, não é a PO2 que está muito baixo, mas sim a PCO2 que está ficando muito alta. E aí você tem esse estímulo inspiratório, tá bom? Maior concentração também, né, dos íons hidrogênios que também acidificam o meio, né, então eles vão estimular o aumento da ventilação pulmonar para principalmente eliminar o CO2. Lembre-se, CO2 é ambiente ácido, né, o ambiente está acidificando, então você tem que respirar mais rápido para expirar e mandar embora o quanto antes esse CO2, tá? E nós temos também os quimioreceptores periféricos. Então, esses que eu falei aqui para vocês estão principalmente ali localizados no bulbo e os periféricos principalmente no arco aórtico, né, na bifurcação ali da artéria carótida. Então, nós temos esses quimioreceptores que eles também respondem ao aumento da PCO2 e da concentração também de íons hidrogênios, mas eles também são sensíveis ao aumento do potássio. Vocês vão ver que o potássio ele tem uma função alcalina, ao passo que esse PCO2, o CO2, por exemplo, ele acidifica, o potássio ele alcaliniza. Então, à medida que você faz uma manobra que se chama hiperventilação. O que é hiperventilar? É você começar a respirar rapidamente, né? Soltando muito rápido, ciclos respiratórios curtinhos e soprando muito para eliminar o CO2. Isso tende a alcalinizar, então você aumenta a proporção de potássio no seu sangue e aí você tem uma queda na pressão de oxigênio, tá bom? Bom, vamos lá? Aqui, falando desses fatores humorais, vejam aqui, né, os corpos carotídeos, né, ali nas carótidas, e a gente tem os corpos daqui no arco aórtico, tá? Então, os corpos carotídeos ali monitorando o sangue arterial antes dele entrar ali no encéfalo, informando sobre a PO2, né, como é que está a pressão de oxigênio no sangue, se está com hipóxia ou não, e também a PCO2 e o hidrogênio, principalmente esses daqui. E aqui no arco aórtico, o monitoramento do sangue que volta do pulmão e vai para o sistema. Então esse daqui, ó, ele saiu do pulmão e está entrando na corrente sanguínea para ir lá para os nossos músculos. Eles vão responder às mudanças na pressão de CO2 e de hidrogênio. Então o PCO2 vai ser o maior estímulo para você respirar, né? O nosso estímulo de respiração, né,
é muito mais do CO2, acúmulo de CO2, do que falta de O2, ok? Ainda nos fatores pulmonares, se a gente observar bem esse gráfico aqui, a gente vê essa relação da PCO2 com o acúmulo dos íons hidrogênios e a ventilação pulmonar. Então aqui a gente tem a ventilação, né? Ciclo ventilatório pulmonar aqui em litros por minuto. E aqui a gente tem a PCO2, ou seja, a pressão de CO2 em milímetros de mercúrio. Lembre-se que à medida que eu vou fazendo exercício, tende a aumentar a PCO2 e cair a PO2. Então veja o seguinte, se cair o meu pH, o que quer dizer cair o pH? O ambiente está ficando ácido, ou seja, está aumentando a concentração de íons hidrogênios. Isso daqui se deve, em muitos casos, pelo aumento da concentração do CO2. Então vejam aqui, ó, o CO2 aumentando a sua pressão parcial, né? Então aumentando a quantidade de CO2 disponível e isso aumenta a pressão de CO2 arterial. Isso daqui leva, né, à produção do ácido carbônico e aí o que acontece? Para a gente tentar reverter esse quadro, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a nossa ventilação para quê? Para soprar cada vez mais para fora do nosso corpo esse CO2 e diminuindo o CO2, eu volto a restabelecer o meu pH. Ou às vezes deixar ele até alcalino demais. É o exemplo que eu estava falando para vocês ali do controle do potássio, né? Então o potássio ele tem essa característica alcalina. Se eu começo a ventilar demais, eu posso aumentar demais a concentração de potássio e aí o meu ambiente interno ele ficar muito alcalino, tá? Então são fatores que acontecem. Se vocês observarem aqui, ó, olha a minha ventilação pulmonar em litros por minuto, por exemplo, numa situação de PCO2 de 40, né, estaria em torno aqui de 8, né, ciclos por minuto, vamos supor. Já à medida que eu aumento isso, ó, aumentei a PCO2, né, olha como é que eu aumento a minha ventilação para 16, 17 ciclos por minuto. Ou seja, e esse gráfico está te mostrando isso daqui, ó. Aumento na pressão de CO2, aumento da ventilação. Para eu tentar eliminar, aumentei a ventilação, para tentar eliminar e voltar ao pH normal, né? Antes de começar esse esforço, por exemplo. Já que nós estávamos falando, né, de hiperventilação, aqui entra essa questão da hiperventilação e apneia. Gente, a apneia é simplesmente você fechar a sua glote ali e segurar o ar, né? Ficar sem respirar durante alguns minutos, né? Então, nós temos, por exemplo, até mergulhadores que fazem só mergulho em apneia, né? Eles não utilizam aparelhos. Existem até recordes mundiais para mergulho em apneia, de mais de 10, 12 minutos embaixo d'água sem respirar. Então, tem uma série de fatores aí. E uma das manobras que geralmente se utiliza para isso é a hiperventilação. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como que isso funciona e quais os graus de periculosidade sobre isso. Mas primeiramente, a expiração normal seguida de apneia, né? Então você está respirando normalmente, soltou o ar e segurou. Então em geral, as pessoas vão demorar cerca de 40 segundos para querer inspirar novamente, para sentir aquela falta de ar, aquele desconforto necessário para que ela tenha uma necessidade de puxar o ar, digamos assim, tá? Esse estímulo para inspiração, então, como eu falei para vocês, não é pela falta de O2, mas pelo aumento da pressão de CO2 e dos hidrogênios. Por quê? Esse tempo que você está lá sem respirar, os seus processos metabólicos continuam funcionando com aquele oxigênio que você já tinha ali de reserva. E esses processos metabólicos, eles geram um lixo, digamos assim, né? Eu esqueci o nome técnico disso, mas vai gerando um certo lixo ali que ele tem que ser eliminado. E aí você vai produzindo demais íons hidrogênio, vai acidificando aquele meio, né? Então, catabólitos, lembrei o nome. E aí esses catabólitos vão fazendo com que o meio vai ficando ácido.
E aí é isso que faz com que aumente a PCO2 e o aumento dos íons hidrogênio. São essas reações ali do metabolismo enquanto você está sem respirar. E aí, em geral, né, esse momento ali que você tem para o estímulo respiratório, ele coincide, em média, para uma PCO2 em torno de 50 milímetros de mercúrio. Tá? Isso pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa, de treinamento principalmente, mas em geral, quando a PCO2 atinge esses valores aqui, você tem um estímulo para puxar o ar, para respirar novamente, tá? E aí, qual é uma das estratégias que se faz? A hiperventilação consciente. Então, você tem a composição do ar alveolar ali, que ele é igual ao ar atmosférico. Então, se vocês se lembrarem da aula que eu falei de parte respiratória, respiração durante o exercício, né? Vocês vão se lembrar daqueles valores ali de ar atmosférico, né? E ar alveolar, as pressões ali, né? E a composição é a mesma, né? A lei de Fick ali, né? Que eu coloquei para vocês, que é a concentração mais nitrogênio em torno de 21% ali de oxigênio e 0,3 ali de gás carbônico. Então a composição é mais ou menos a mesma, tá? À medida que você faz essa redução da pressão de CO2, né? Então você consegue baixar em geral, né, a nossa pressão ela é um pouco maior, você consegue baixar ela para cerca de 15 milímetros de Hg. O que acontece? Você aumenta esse gradiente de difusão do CO2 do sangue para os alvéolos. E aí, mais CO2 vai deixar o sangue e a sua pressão de CO2 começa a cair. Então, quando você começa a hiperventilar, você diminui a sua pressão de CO2. Diminuída essa pressão de CO2, o que acontece? Você vai demorar mais tempo até que ela suba e atinja os valores aqui, né, em torno de 50, para que você tenha o estímulo respiratório. Então aqui, nesse exemplo ao lado, você tem uma exemplificação disso. Então imagine lá uma PCO2, né, que está ali normal, né? Então você começa a ter esse estímulo respiratório. Vejam que ela já começa com um valor um pouquinho maior, e aí você tem esse tempo até que ela atinja o nível de 50 ali para que você inspire. Se você faz essa manobra de hiperventilação, você baixa a PCO2. E aí vejam que você começa com menos CO2 e aí demora mais tempo até que você atinja os 50 milímetros de mercúrio de pressão de CO2 para que você tenha esse estímulo de respiração. Então vejam novamente, numa PCO2 normal em repouso, você já tem um certo nível e você começa a aumentar a PCO2, só que como esse gradiente, a diferença, né, de 50 para o que você já tem é menor, e quando você faz uma hiperventilação, você baixa a sua PCO2, ela demora mais tempo até que ela atinja esses mesmos 50 para você respirar. Então, por isso que a gente consegue segurar mais o ar, ou segurar o fôlego, né, prender a respiração, quando você faz essas manobras. Só que fiquem atentos, né? Existem casos diversos aí, se vocês fizerem pesquisa, vocês vão ver de pessoas que sofreram acidentes ou até morreram com isso. Por quê? Dependendo do quanto você hiperventilou e de algumas outras circunstâncias, como temperatura da água, profundidade que você está e tal, pode ser que o seu estímulo para respiração demore tanto que o oxigênio que você tem disponível ali no corpo não seja suficiente para te manter acordado. E aí você desmaia e você morre ali sem saber por quê. Porque você não tem um estímulo para respirar. Então vai faltar o oxigênio para alguns centros importantes como o controle ali de alerta do seu cérebro. Você fica meio que dopado, sonolento, desmaia sem perceber, mas você não tem o estímulo para inspirar. Por quê? Porque a sua PCO2 ainda não atingiu um nível muito alto para que você tenha esse estímulo de respiração. Tá? Então isso daqui é uma manobra muito utilizada, mas deve ser utilizada com cautela e geralmente nunca sozinho, né? Sempre com alguém ao lado, supervisão, para que se algo acontecer,
ter alguém ali para identificar que está tendo algum problema e poder te acudir, porque pode acontecer de você perder a consciência e se afogar, acontecer alguma coisa pior por conta de você não respirar e desmaiar, por exemplo, tá bom? Ainda sobre o controle químico, ele também não explica isoladamente, né, esse aumento da ventilação, então a gente já viu o controle central ali, né, o sistema nervoso, agora a gente está vendo que o controle químico também é importante, mas ele não explica sozinho isso, tá? Então a PO2, por exemplo, pressão de oxigênio dos alvéolos, ele não diminui tanto a ponto de aumentar a ventilação por estímulo de quimioceptores. Então, por mais que o exercício seja muito intenso, essa PO2 alveolar não diminui a ponto de precisar tanto de aumentar essa ventilação, tá? Por estímulo desses quimioceptores que a gente viu ali da carótida e do arco aórtico. Esse grande aumento da ventilação em exercício intenso também aumenta a PO2, né? Você respira mais, então tende a entrar mais oxigênio, e a hiperventilação, né, resultante, em geral, vai diminuir a PCO2 alveolar, que a gente viu que o intuito de aumentar a ventilação é o quê? Além de entrar mais oxigênio, é expulsar ao máximo o gás carbônico. Nesse gráfico aqui você tem tanto a pressão de O2, representado aqui em amarelo clarinho, quanto a da PCO2, representado em laranja aqui. E aqui nós estamos falando de consumo de oxigênio, né, mililitros por minuto. Isso daqui a gente tem atrelado ao VO2, por exemplo. Então, à medida que eu estou andando para lá, está me mostrando o que acontece com o exercício mais intenso. Então, isso daqui seria um exercício não muito intenso, e isso daqui seria um exercício muito intenso. E aí vejam o que acontece, a PO2, né, ela tende a aumentar um pouco em relação ao volume de repouso, e a PCO2 ela tende a cair um pouco em relação ao volume de repouso, tá? No final das contas, a gente entra, que a gente fala da PCO2 mista ali, né, do sangue venoso, né, o misto venoso, que ele tende a aumentar durante o exercício. Então, o misto venoso ali da sua pressão de CO2, ela tende a aumentar com o exercício, tá bom? Mas isso daqui só para explicar que, então, o controle químico ele também não é o único, não explica sozinho esse ciclo ventilatório, esse controle respiratório. E a gente tem o controle não químico, né? Então tem outros fatores além dessas mudanças de PO2, PCO2, né? Acúmulo de hidrogênio que vai controlar ali, mediar esse aumento da ventilação, né? A hiperpneia no exercício. Hiperpneia é você aumentar a ventilação, respirar mais rápido, ficar ofegante, né? Então a gente tem os fatores neurogênicos, né, que tem aquela influência cortical que nós já falamos, né? E um fator importante que a gente tem no cérebro é a questão da antecipação ao exercício. Então o córtex, só dele já prever que você vai fazer exercício, porque conscientemente você sabe, né? Ah, vou começar a correr. Então só de você já mandar essa mensagem que vai começar a correr, você tem o estímulo de alguns neurônios respiratórios. Você também tem a influência periférica, né? Então, músculos, tendões, articulações, né? Começam a se aquecer, se lubrificar, se preparar para aquele exercício, né? Então, isso também vai estimular essa hiperpneia e, claramente, a temperatura, mas ela com muito menos influência, tá? Só se você estiver com hipertermia. O que é hipertermia? Sua temperatura corporal está aumentando demais, em níveis críticos. É normal a sua temperatura aumentar muito durante o exercício, mas se você começa a aumentar demais e não ter a troca de calor, esse aumento for constante, aí sim a temperatura pode influenciar, mas isso daí é uma situação que não é boa para o nosso corpo, né? Ela não é benéfica para o nosso corpo, como o aumento da temperatura gerado pelo exercício. Alguns casos que pode acontecer isso, por exemplo, é você fazer exercício em dias muito quentes e úmidos, principalmente. Porque o que faz a nossa troca, principal mecanismo de troca de temperatura com o ambiente durante o exercício é a evaporação, tá? Então, evaporação do suor. Então, o seu corpo está quente,
o suor vem e molha a sua pele, esse líquido, né, o suor, em contato com a sua pele, pega esse calor e evapora. Essa evaporação é que vai mantendo o seu corpo, né, com uma razoável temperatura lá controlada. Quando você está num ambiente quente e úmido, principalmente, se está úmido, tem muitas moléculas de água no ambiente já. E aí lembrem-se daqueles gradientes de difusão que a gente já estudou. Sempre do ambiente de maior pressão para o de menor pressão. E também, quanto maior a diferença de concentração entre os dois lados, mais rápida se dá essa troca. Se você pega, por exemplo, o exercício, né, sendo feito aí num ambiente que ele está muito úmido, então o que que vocês têm que entender? Ambiente cheio de água, seu corpo transpirando e molhando a sua pele, né? Molhou a sua pele para quê? Para evaporar essa água e levar embora o calor. Só que como aqui já está o ambiente, né, já está com muita água, esse suor aqui, ele não evapora. Então, o que que acontece? Você começa a transpirar, molhar, encharcar, tem a falsa sensação de que está trocando calor, mas não está, né? Você, na verdade, está superaquecendo, porque esse molhado aqui não está evaporando, não está indo para o ambiente, porque o ambiente já está lotado de água, então não tem esse gradiente de troca, né? Para que essa água daqui evapore rapidamente. E além disso, está ficando desidratado, porque você começa a perder muita água, porque seu ambiente interno está ficando cada vez mais quente. Então, esses todos devem ser fatores importantes aí quando se faz exercício. Bom, dando continuidade ali, né, do que a gente estava falando. Você ainda tem também a regulação integrada, então a gente tem essas fases ali anteriores que eu falei para vocês. Então a primeira, na fase 1, né, você tem o feedback dos membros ativos, né, estimulando o bulbo aí para aumentar a ventilação. Na fase 2, geralmente, após 20 segundos ali, a ventilação ela dá um salto, né, e ela sobe muito rapidamente, mas daqui a pouquinho você vai ver que ela atinge um platô. Esse platô, gente, geralmente ele está ligado ao mesmo que acontece lá na nossa frequência cardíaca. Se vocês lembraram na parte cardiovascular, quando a gente falou de frequência cardíaca do steady state, o estado estável, né? Então, no início do exercício, aquele exercício começa não aeróbico, então você tem um déficit de oxigênio, não tem presença de oxigênio ali, e aí você começa a ter que respirar muito rapidamente, né? E o metabolismo principalmente não aeróbico, até que você atinge um platô. Esse platô é aonde você começa a equilibrar o consumo e o gasto, né, e ali do oxigênio, e aí você entra no steady state. Isso daqui vai acontecer também com a sua ventilação, a sua frequência respiratória. No início você tende a ficar um pouco mais descontrolado, mais ofegante, mas daqui um certo período você acha um equilíbrio e a sua respiração ela começa a ficar mais cíclica, mais padronizada. Obviamente, se você está fazendo um exercício contínuo, sem mudar a intensidade dele, tá? Isso daí se deve principalmente ao comando central e os quimiorreceptores periféricos ali na carótida, por exemplo. E na fase 3 é o ajuste fino da ventilação, né? Então aquele steady state ali principal, depois que você já entrou nesse platô, e se mantém durante muito tempo. Então esse ajuste fino aí vai ser principalmente por estímulos centrais e reflexos, né? Ali dos catabólitos do metabolismo muscular aumentando, né? Aumento do CO2, hidrogênio, né? Pressão dos gases e tal. E isso tudo vai estimular os neurônios que se comunicam com as regiões do sistema nervoso central para regular, então fazer esse ajuste fino e fazer com que esse steady state, depois que você atingiu esse platô, você consiga manter ele durante algum tempo, ok? Esse gráfico aqui mostra esse padrão de ventilação por minuto, né? Então, no repouso, o seu padrão de ventilação está aqui, ó, em torno de 8, 10 ciclos por minuto. E aí, vejam que na fase 1, ó, que é essa fase aqui, ó, que nós temos em azul, você começa a dar um salto aqui, né, do seu ciclo respiratório, esse início, e depois você vai entrando na fase 2, onde ela começa a aumentar exponencialmente até você atingir esse platô.
Atingiu esse platô aqui na fase 3, ó. Desculpa, né? Desculpa, aqui na fase 2 e aqui na fase 3, você já tem um ajuste fino. Né? E então aqui você entra em steady state. Veja que essa curva se parece muito com aquela que vocês viram do Epoch. Né? Então vejam como eles estão associados. Né? Ó, nesse início aqui, ó, faltou oxigênio e agora no final você vai pagar aquele déficit inicial com o débito de oxigênio. Então você fica mais ofegante, né, na recuperação por conta disso também, tá bom? Então aqui a gente tem o controle respiratório, né, dos exercícios submáximos, né? Então como que isso se dá, né, esse controle do centro respiratório, principalmente pela interação ali, né, dos centros nervosos superiores, né, que é o principal ali para aumentar, o principal responsável para aumentar a ventilação durante o exercício, mas nós também temos os quimiorreceptores e os mecanoceptores, falando de músculos, né? Nós temos os quimioceptores periféricos, aí a gente está falando aqui de arco aórtico e carótidas, né? E os músculos respiratórios, aqueles, né, por exemplo, diafragma, os intercostais externos, a própria mudança na elasticidade do pulmão, né? Ou seja, isso tudo aqui vai influenciar. E quem vai fazer esse ajuste fino, né, do steady state? Principalmente os quimioceptores, né, periféricos e musculares. Tranquilo? Bom, aqui a gente tem a regulação da ventilação durante o exercício, em exercícios intensos e máximos. Então veja, né, que vai ter sempre essa relação ali, né, de aumento não linear da ventilação. Então veja a ventilação aqui, ó. Estou fazendo o teste, você está aumentando a ventilação. De repente, ele sofre uma quebra aqui, ó, e aumenta exponencialmente. Então, esse ponto aqui, gente, é chamado como? Vocês já viram isso aí comigo. Um minuto nada, 10 segundos para vocês lembrarem. A gente viu isso aí. Se fosse lactato sendo medido aqui, era limiar de lactato, já que eu estou medindo análise de gases, né? Respiração, isso daqui é o limiar o quê? Ventilatório. Então é aqui que passei desse ponto, ó, nesse caso aqui, ó, coincidindo com 75% do VO2 máximo. Isso daqui só valores ilustrativos, tá? Varia muito de pessoa para pessoa, de treinamento e tal, né? Mas a partir daqui, ó, por exemplo, ele já entra acima do limiar ventilatório, ou seja, já estamos falando de exercício muito intenso, provavelmente não aeróbico, né? Anaeróbico, e aí o exercício não vai durar muito tempo. Tranquilo? Vai acontecer isso daqui simultaneamente com o quê? Ó, o pH. Ó, o pH caindo, ó. À medida que vai seguindo o exercício, aumentando a intensidade, ó, o pH. Lembra que a gente viu? Queda do pH aumenta o estímulo respiratório, né, a ventilação. Então isso daí está diretamente ligado ao aumento dos íons hidrogênios, né? Lembrando ali, o ácido lático, né, ele perde aquele hidrogênio, se transforma em lactato e esse hidrogênio que sobrou aqui acidificando o meio, contribuindo para que isso aconteça. Esses níveis de potássio aqui, né, íntima relação com o aumento dessa ventilação também. E lembrem-se, aumento da temperatura, que a gente já viu também, e das catecolaminas. O que são catecolaminas, gente? São epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, mesma coisa. Então isso daqui tem o papel de aumentar, geralmente, né, o sistema nervoso simpático, aumentar a ventilação também. Aumenta o sistema nervoso simpático, aumenta a resposta simpática, né? Respostas adrenérgicas, e isso tudo vai contribuir também para esse aumento da ventilação. Tranquilo? Adaptação pulmonar ao treinamento. Eu coloquei essa interrogação aqui, né, para a gente entender como é que funciona. Porque, primeiro, por mais que você treine aerobicamente, faça corridas de longa distância, né, faça uma série de coisas, a estrutura pulmonar não muda.
Então, é diferente do coração, como nós vimos lá, né? Aumenta o tamanho da câmara, do volume interno dos ventrículos ou do próprio miocárdio, da parede do miocárdio ficando mais forte, né? Mais espessa. E aí entendam, mais espessa para fora, né? Não para dentro. Quando o miocárdio começa a hipertrofiar para dentro e para fora, é uma situação patológica, né? Que o pessoal antigamente chamava de coração grande, né? Você vai ter uma insuficiência cardíaca, porque começa a diminuir o espaço interno também. Nesse daqui não, só aumenta o espaço externo. Então o coração vai ganhando mais massa, vai igual um músculo crescendo, ficando mais forte, mas lá dentro as câmaras estão preservadas. Essas adaptações ventilatórias, né, vão acontecer com treinamento, então você ganha de 20 a 30% de queda na ventilação na mesma intensidade com o treinamento. Então veja aqui, ó, frequência de trabalho em watts. Se eu estiver fazendo uma frequência de trabalho aqui, ó, em torno de 150 watts, né? Antes de eu ser uma pessoa treinada, a minha frequência ventilatória, né, minha ventilação ali era próxima a 50. Depois que eu me tornei treinado, depois de alguns meses, né, treinando, né, e tive adaptações, olha lá, eu passo de 60 aqui, ó. Então, ou seja, né, você vai tendo adaptações aqui. Desculpa, né, gente? Aqui, na verdade, o que eu falei aqui é após o treinamento, ou seja, diminuir. Já que estamos falando de ventilação, né, eu preciso respirar menos vezes. E aqui antes do treinamento. Então, antes do treinamento, eu tinha um ciclo ventilatório, né, respirava tantas vezes, mais de 60 vezes numa frequência de trabalho de 150 watts. Depois que eu me tornei treinado, ó, na mesma intensidade, eu preciso respirar menos vezes, né? Ou seja, eu estou mais treinado, né? Diminuo aí a quantidade de vezes que eu preciso inspirar e expirar, tá? E os mecanismos associados aí para isso, né? Nós temos a mudança na capacidade aeróbica dos músculos, adaptação, por exemplo, de fibras musculares, principalmente as fibras do tipo 1, melhora do transporte de oxigênio no sangue, aumento da quantidade de hemoglobinas e também da massa dessa hemoglobina, não só a quantidade, mas o tamanho dessa hemoglobina para transportar o oxigênio. Você começa a produzir menos ácido lático, consequentemente menos lactato, né? Você tem menor feedback aferente dos mecanoreceptores musculares, né? Então eles começam a responder menos e você tem menos estímulo para a respiração por conta disso. Então esse aumento do VO2 máximo, né, ele está intimamente ligado a isso que vocês estão vendo aqui, tá bom? Aqui, né, a gente mostra a ventilação pulmonar em diferentes intensidades de exercício e você vai ver, né, por exemplo, aqui, ó, ventilação pulmonar, tá? Em repouso, em torno de 8 ciclos, exercício leve 22, exercício moderado 51, exercício pesado 90, exercício máximo 113, tá? Agora vejam, então, que aqui é sempre crescente, né? À medida que eu aumento a intensidade do exercício, eu vou aumentando a minha necessidade de volume pulmonar, né, o ciclo pulmonar de ventilação, ventilação por minuto e tal, frequência por minuto, né, ou seja, aqui ó, 12 ciclos respiratórios, né, por minuto, 18 e tal. Agora veja que para atletas treinados, né, a gente consegue ter um volume muito maior. Por quê? Porque eles conseguem fazer exercícios numa intensidade muito maior do que, por exemplo, um exercício máximo para uma pessoa destreinada. O que para você aqui é máximo, ó, por exemplo, 113 que você teria de litros por minuto ali, né? De oxigênio entrando, né? Ou, digamos, de frequência respiratória ali de 42 ciclos, né, de ventilação, inspira e expira ali, né, por minuto, isso daqui é o máximo para uma pessoa destreinada, olha lá quanto que é o máximo para uma pessoa treinada, ou seja, ele consegue atingir valores de intensidade muito maiores do que os nossos, tá? Então esse Fzinho aqui é a frequência respiratória, e aqui são aqueles conceitos que eu já falei para vocês, né? Volume corrente, né, que seria na situação normal de repouso, né, de inspiração e expiração, e ventilação alveolar também. Veja então que atletas são bem diferenciados em relação à maioria de nós. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, no slide anterior
é que essas adaptações do VO2 do pulmão, né, por mais que o pulmão ele não mude com o treinamento, então geralmente a estrutura pulmonar, né, o tamanho do pulmão, ele já é estabelecido ali na adolescência e você já tem um pulmão do tamanho que vai ficar para o resto da vida. Mas você consegue melhorar a captação do oxigênio com treinamento. E aí vem essas questões que eu falei para vocês, de VO2 máximo melhorando, aumento da massa de hemoglobina, né, são fatores associados a isso. Tranquilo? Bom, gente, eu acho que aqui a gente consegue terminar, né, essa parte aí que a gente estava falando de troca gasosa, né, como é que funciona esse controle respiratório durante o exercício. Então aqui a gente termina a unidade 4 e terminando essa unidade 4 a gente já vai se preparar para a próxima unidade onde eu vou falar de aspectos neuromusculares aí do exercício. Então a gente vai trabalhar com músculo esquelético agora. Eu vou deixar algumas questões nos slides ali para vocês fazerem e um texto acessório para que vocês estudem um pouquinho sobre isso tudo que eu falei, tá bom? No mais, né, na próxima aula a gente entra numa próxima matéria, então é importante vocês, se ficou algum tipo de dúvida, alguma coisa, deem uma revisada em tudo que foi dado até agora, para que vocês, quando entrarem no outro sistema, vocês estejam tranquilos em relação a esse, tá bom? Mais bons estudos para vocês aí, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente vai se falando, tá bom? Até mais, valeu!